Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, sempre a partir das 19h30, nós temos um encontro com vocês e vocês um encontro aqui com a gente. Nós estamos juntos numa jornada pelo livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor. Mensagens de alerta e esperança no livro do profeta Isaías. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Olha, compartilhe o nosso link, por gentileza. Deixe o seu like, né? Curta aí o nosso programa Escola Bíblica do Sul. Se inscreva no nosso canal. Vai lá, por gentileza, e se inscreva. TV Promessa RS. Se inscreva no nosso canal e, finalmente, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas, tá bom? Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica e hoje a lição de número 7, que tem como tema Ai dos que se rebelam. Hoje nós temos a alegria de estar conosco, colaboração do pastor Marcos. Pastor Marcos, pastor aqui em Gravataí, na 65, é o esposo da irmã Veridiana e o Exatamente. pai do Heitor e do Arthur. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Pastor Marcos já é um colaborador nosso aqui, já esteve com a gente outras vezes. É sempre uma alegria muito grande. Obrigado, pastor, mais uma vez estar aqui com a gente na nossa Escola Bíblica do Sul. Pastor Marcos, por gentileza, fique à vontade aí para dar a sua saudação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Para nós é uma imensa alegria de podermos retornar em nossa Escola Bíblica do Sul para estarmos falando aqui da palavra do Senhor e estarmos juntos aprendendo da palavra e também discutindo sobre alguns temas muito importantes, né? Nós estamos realmente muito agradecidos por esta oportunidade e podemos dizer pelo privilégio de estarmos aqui, né, neste momento tão especial, em meio a tudo aquilo que vivenciamos no começo do mês, nas últimas semanas, e ainda estamos aí nessa transição, em meio a essas situações. Mas em tudo nós somos gratos e somos agradecidos a Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, professor, eu gostaria de ler apenas um versículo da palavra do Senhor, que eu acredito que é muito pertinente diante de tudo aquilo que estamos vivenciando ainda, meus irmãos. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer assim, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 31 e o verso 8. O Senhor nos dizendo assim: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e não fique assustado. Essa é a palavra que o Senhor tem dado para nós nesses últimos dias, que têm sido dias difíceis, dias de superações, e em tudo nós glorificamos a Deus porque nós temos aqui a nossa vida, né? Temos aquilo que é o bem mais precioso que o Senhor Deus nos entregou. É o bem da nossa vida, a nossa família, e por isso nós agradecemos a Deus e o Senhor vai nos confortando, dizendo: não tenha medo, não se assuste, não se preocupe, porque eu estou convosco. E por isso nós glorificamos que o nosso Deus, mesmo em meio a todas as adversidades, ele tem estado conosco. E nós agradecemos a Deus por esse motivo, né, pastor? Que bom. E, pastor Marcos, quando a gente fala de escola bíblica e a gente tira um tempinho para estudar a palavra, e todos vocês com a gente, todas as quintas-feiras, eu acho que é muito importante nós iniciarmos a nossa escola bíblica com essa sua fala, né? Porque, assim, tudo que a gente aprende da Bíblia Sagrada é maravilhoso no sentido de que a gente viva isso, né? E no momento em que nós estamos sendo assolados, o Rio Grande do Sul, por um momento assim, em que a nossa fé está sendo provada. Nós temos irmãos que perderam tudo, temos alguns que estão começando uma reconstrução e a gente sabe que não é do dia para a noite, leva um tempo. A grande maioria de vocês está aqui no Rio Grande do Sul com a gente, mas temos irmãos aqui do Brasil todo e a gente parar um pouquinho para entender isso, né? Que Deus está na frente, que Deus é o nosso refúgio,
Então é muito bom, né, iniciarmos esse nosso momento aqui, a Escola Bíblica do Sul, com essa sua fala. Que bênção, né? Amém, pastor. Amém. E o nosso refrigério é a palavra do Senhor, né? É o Isso. nosso refrigério, o nosso acalento, o nosso conforto para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos que nos acompanham, que vivenciaram toda essa catástrofe que ocorreu aqui no começo do mês. O que é mais gratificante é saber que Deus está conosco. Deus, ele preservou uma quantidade incontável de vidas. O Senhor Deus preservou uma quantidade incontável de famílias, mesmo que tenhamos perdido muitos bens materiais, mesmo que tenhamos perdido muitos pertences, e é o que eu tenho falado para meus amigos, né? O que é mais precioso, o Senhor Deus não deixou se esvair, que são as nossas vidas. Né? E é um motivo, em meio à tristeza, em meio ao lamento, saber que o Senhor Deus nos preservou com vida é um motivo de alegria. Né? Verdade. É um motivo de nós nos alegrarmos em Deus e nos voltarmos mais a Ele, nos voltarmos mais para perto do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Se nós nos chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Então esse é o momento de nós buscarmos no Senhor o abrigo, o conforto e a proteção que somente embaixo de sua sombra, debaixo de suas asas, é que nós temos esse abrigo, né, pastor? Verdade. Então, e aí a gente vai falando da palavra de Deus, a gente vai comentando, e se deixar mesmo assim, a gente acaba não falando da lição, né? Verdade. Pastor Marcos, querido, nós vamos aqui então para a lição de número 7, né? Já estamos Amém. aí durante todas essas quintas-feiras aqui com os nossos irmãos. A nossa lição bíblica, assim diz o Senhor, as mensagens de alerta e esperança no livro do profeta Isaías. E vamos para a lição de número 7, ai dos que se rebelam. E eu vou pedir, pastor, por gentileza, aqui sobre essa nossa introdução, texto básico, a introdução, os objetivos, pudesse dar assim uma introdução aqui para a gente a respeito desse assunto, nos ajudaria aqui, por gentileza, é aqui dos capítulos 28 até o 33, né? É a nossa proposta de estudo nessa lição. Tá certo. Então, o que nós vamos estar falando no dia de hoje, nessa quinta-feira? Nós vamos estar abordando aqui a lição de número 7, que ela tem por título Ai dos que se rebelam, e a intenção desta lição é nos apresentar algumas informações muito interessantes que nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, capítulo 28, e vamos indo até o capítulo de número 33, e ali nós vamos ver, né, a denúncia do profeta Isaías novamente, contra o pecado da nação. Por mais que Deus tenha levantado o profeta Isaías inúmeras vezes para advertir o povo, para lhes orientar, para lhes instruir, sempre com um tom de advertência, o povo continua fechando os seus ouvidos e se afastando de Deus. E aí, esses capítulos aqui, nós vemos por algumas vezes o profeta usar essa expressão, né? Ai daquele outro, ai deste, porque trazendo sempre um sinal, um alerta e uma advertência para o povo. E vemos o comportamento da nação ali não querendo compreender, ou então, pior ainda, não querendo ouvir esse alerta do Senhor. E nós vamos ver Isaías fazendo essas denúncias contra o povo, vamos ver o profeta Isaías falando disto, e o povo, no finalzinho ali do 32, começo do 33, nós vamos ver Deus fazendo um chamado de novo para o povo, para se converter, para se voltarem novamente para Ele, e dando algumas promessas, alguns sinais de esperança. E aí nós vamos caminhar nisso aqui, vendo os alertas, vendo as advertências, vendo o porquê que o povo era chamado de pecador, o que estava acontecendo, como é que era o seu cotidiano, a sua vida, e depois o chamado de Deus para que o povo se voltasse para Ele novamente. Então, esse aqui é o contexto que nós vamos ver nessa lição de hoje, pastor. Muita coisa para a gente ver. Tem bastante coisa, e eu já estou assim, ansioso para nós abordarmos um tema que hoje eu fico feliz de que nós vamos passar por das passagens bíblicas que eu acho uma das passagens mais significativas quando Deus
usa de repreensão para falar com o povo. Eu acho esse texto que nós vamos ver logo em seguida, você fica aí atento que eu vou falar dele logo mais, com o pastor aqui, é uma passagem que é realmente Deus dá um alerta para o povo, dá aquele chacoalhão no povo, e nós vamos ver esse comportamento muito nítido sendo realizado hoje em dia, em meio a algumas denominações, em meio a alguns irmãos, e Deus vai falar, olha, não é essa forma que vocês devem me adorar. Né? E isso, quando eu li a lição, encontrei esse versículo, eu falei, olha aqui, é um versículo que eu... Marca a vida. Marca, e a gente fica sempre tomando aquele versículo como uma orientação e sempre procurando se desviar daquela prática. Né? Então, isso me marca bastante. Nós vamos estar falando dele logo em seguida aqui, pastor. Que benção, né? E, pastor Marcos, quando fala assim, ai dos que se rebelam, eu sempre digo assim, ó, eu tenho muito medo desses ais da Bíblia, né? Ais da Bíblia, porque a gente vai ver isso aqui nos livros proféticos, ai. O Senhor Jesus vai usar também, ai de ti, Betsaida, ai de ti. Jesus usa muito os seus ais, né? O Apocalipse, né? O primeiro ai, o segundo ai, lá vai. Então, quando a Bíblia fala desses ais, já dói na alma da gente, né? Dói. É uma advertência poderosa, né? Justamente. Então, vendo sobre isso aqui, ó, nós vamos ter aqui, assim diz o Senhor a respeito do assunto, né? E aí, pastor Marcos, aqui nós vamos ter a lição dividida sempre em três tópicos, né? O orgulho da insensatez, depois nós vamos ter a confiança e a vergonha, e depois nós temos justiça e proteção. E, obviamente, que as perguntas, elas remetem a esses comentários. Então, me permita que eu vou direto nas perguntas, que aí Perfeito. a gente, né, já vai fazendo esse link, tá bom, querido? Ótimo, ótimo. Então, me ajuda a gente aqui na primeira pergunta, diz assim, ó, baseando-se no parágrafo introdutório e da seção assim diz o Senhor, explique o que significa essa expressão ai. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. A introdução ela vai estar trazendo esses ais já no começo dos textos e para nós nos localizarmos quando é que foi aplicado esse texto aqui. Ali no começo, entre os anos da queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e o ataque de Senaqueribe contra Jerusalém, o povo ele estava desistindo, né? Estavam decidindo buscar segurança, buscar abrigo em uma outra localidade, em uma outra situação que não era o abrigo e a proteção de Deus. Eles estavam querendo se refugiar debaixo de uma potência que na época era o Egito, e quando a nação começou a se voltar, saindo da presença de Deus e indo para o Egito, ali pelo ano 722, né, Deus levanta Isaías para orientar o povo, para os advertir. E aí a gente vai ouvir este chamado ao arrependimento, o chamado à conversão, o chamado ao regresso, através de ais. E essa expressão, ela é uma expressão de advertência, mas é uma expressão que a gente vê muito também, uma expressão triste, é uma expressão que tem um tom fúnebre, e ela tem um significado assim de lamentação, dor, pesar, mas também ela carrega um sentido de juízo e de condenação. Então, quando Isaías vai falar, ai de Judá, ai de Jerusalém, significa, olha, tomem cuidado, porque o juízo, a condenação de Deus vai vir sobre vocês se vocês não atenderem a este chamado de regresso, a esse chamado de conversão. Então, além de ser uma advertência, ela tem esse peso, né? Olha, eu estou lhe advertindo porque a condenação virá, o julgamento virá, o juízo virá se vocês não regressarem ao Senhor. Então é esse sentido que aqui, esses ais, nós vamos identificar aqui nesse contexto aqui do capítulo 28 até o 32, 33, aí que nós vamos encontrar essas expressões. Deus advertindo mais uma vez, né, a nação para procurar o refúgio nele, né? Incansavelmente o Senhor Deus aqui no livro de Isaías, eu fico olhando o livro de Isaías e fico vendo, eu não parei para contar ainda, mas eu fico vendo quantas vezes o Senhor Deus falando, meu povo, se volte a mim, venha, retornem, abandonem as práticas erradas, abandonem
as falsas esperanças, abandonem as falsas ilusões e se voltem verdadeiramente para mim. Porque no Senhor ele vai ter o refúgio, vai ter o refrigério, vai ter o renovo. E o Senhor sempre trazendo a ponderação de existe o juízo, existe a condenação, mas se nos voltarmos ao Senhor, existe a redenção, existe o livramento. E Deus é tão amoroso, tão grandioso, que no livro de Isaías ele é repleto dessas chamadas de atenção regadas com o amor e o cuidado de Deus. Deus falando, se vocês voltarem, eu tenho amor. Se vocês voltarem, eu tenho esperança. Então, é maravilhoso o livro de Isaías, é maravilhoso. E nós vamos discorrer sobre isso também um pouquinho mais adiante aqui, nessas questões, né, pastor? Que bênção, né? Que bênção. Muito bem, caminhamos aqui um pouquinho para a pergunta de número 2. Apesar de Jerusalém se orgulhar de ser o altar-lareira de Deus, a própria sede do único culto, explique por que Deus não se agradava do culto deles. Para responder, aí lendo aqui o segundo e o terceiro parágrafos, né, também Isaías 29. Eles se orgulhavam, né, de ser a cidade do templo, do sacerdócio, do culto, da adoração. E Deus está dizendo, mas eu não me agrado de vocês. Pastor Marcos do céu, ajuda a gente. Exatamente. E aí nós vamos ver ali no capítulo 29, Isaías, depois de ter profetizado contra Israel, no Reino do Sul, ele vem e começa a profetizar agora contra Jerusalém. E nós vamos ver já no capítulo 29 a expressão Ariel, Ariel. Né? E essa palavra Ariel, ela tem esse significado que o pastor ele nos explicou aqui, que significa altar ou lareira. E o povo judeu se orgulha de ter sido ali, né, ou se orgulhava de ter a morada do Deus Altíssimo em meio aos homens, em meio à nação. A morada, a casa do Senhor, a casa do Deus vivo, estava entre eles. E eles tinham orgulho, né, de ter esse privilégio da morada do Senhor estar perto. Só que existia um contraponto, e é por isso que a pergunta ela vai dizer, por que Deus não aceitava a adoração? Não aceitava o culto dos nossos irmãos lá? E aí vem o versículo que eu acho realmente impactante, que é o texto de Isaías 29, ali no verso de número 13, que fala assim, o Senhor disse, o porquê da rejeição do culto. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Ou seja, Deus dizendo, esse povo aqui, que tem o privilégio de ter a minha casa, a minha morada no meio deles, me honra com seus lábios, me honra com a sua boca, se aproxima de mim me adorando verbalmente, oralmente, mas o seu coração, a sua mente, o seu íntimo está longe, está distante de mim, porque se preocupam somente em mandamentos ensinados por homem, ou seja, não é nem o mandamento os ensinamentos que a Bíblia ia trazer, os pergaminhos, os escritos antigos iam trazer, eles estavam preocupados era com dogmas, com atitudes humanas, era esta a preocupação do povo. E aí Deus, né, vendo a pergunta ali, né, por que Deus rejeitava, era por causa deste motivo. E aqui, pastor, era que eu estava sinalizando no começo aqui da lição, que esse conjunto de versículos, Isaías 29, verso de número 11, 12, 13, é extremamente alarmante. Deus falando para o povo, eu rejeito a tua adoração, o teu culto, porque o teu coração, o teu pensamento verdadeiramente não está centralizado naquilo.
O seu desejo não era estar aqui me adorando, o seu desejo era estar fazendo qualquer outra coisa, menos aqui, mas você está louvando, né? Você está cantando, cantarolando, está se expressando, mas é uma coisa robotizada, é uma coisa automática, não é verdadeiro, não existe sinceridade, não existe quebrantamento, não existe se rasgar diante de Deus com o coração. Existe somente a aparência. Então, o porquê que Deus, respondendo objetivamente agora, pastor, por que Deus não aceitava o culto dos irmãos naquela época, que era chamada a nação altar, o povo que era a lareira do Senhor? Deus rejeitava a sua adoração, porque era uma adoração de aparência. Não era uma adoração de sinceridade. E aí, quando eu olho para esses versículos, eu sempre fico me balizando. Como é que estou eu? Estou adorando a Deus de coração, de sinceridade? Estou adorando a Deus como diz o mandamento? Adorarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Estou exercendo isso? Porque nós vamos olhar aqui, não adianta eu adorar a Deus com os lábios. Meu coração tem que estar na adoração, minha mente tem que estar focada na adoração. Toda a minha força de vida, o meu fôlego de vida tem que estar centrado em adorar a Deus. E aí eu acredito que aí Deus irá receber o louvor, porque está sendo um louvor, uma adoração com sinceridade. Pastor Marcos, de fato, essa parte é uma parte que encanta mesmo, né? Aí eu fico pensando assim, olha, eu tento entrar dentro desse cenário, eu vejo o povo, a gente vê a cidade santa, o templo e o culto. O culto acontecendo, dia após dia. Eles cantam, eles louvam, eles sacrificam. Aí só que Deus está dizendo que o culto se transformou o fim nele mesmo, que Deus não está ali. Aí Deus sonda o coração e diz assim, ó, vocês estão fazendo tudo isso supostamente para mim, mas o coração de vocês está no Egito, não está em mim. A confiança vocês depositaram lá. Agora, o que eles faziam era tudo certo. Eles cultuavam? Cultuavam. A Bíblia manda cultuar. Eles sacrificam, né? A Bíblia manda sacrificar. Então, a questão é que eles fazem a coisa certa com a motivação errada. Né? O coração não está naquilo. Então, acaba sendo uma coisa robotizada. Né? Não tem vida. Só tem liturgia. Né? Exatamente. E aí, pastor, eu gosto de fazer um paralelo com essa situação que nós encontramos aqui no capítulo 29, né? Aham. Se eu pegar aqui o verso 11, tem uma parte do verso 11 do capítulo 29 que vai dizer assim para o povo, olha, é como nós dessemos um livro para vocês, mas vocês não soubessem ler. E aí eu faço esse paralelo, né? A nação recebendo um livro, mas que não vai fazer diferença, porque eles não sabem ler, não sabem interpretá-lo, e aí eu sou levado lá para a passagem que Filipe encontra um eunuco e pergunta, mas tu sabe O que você está lendo? sabe o que tu está lendo? E o que ele estava lendo? O livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. E aí ele vai responder para Filipe, olha, eu estou lendo aqui o pergaminho, mas eu não consigo compreender porque não tem ninguém que me explique. É a mesma situação que a nação estava. Estava com o livro, folheavam, paginavam, desdobravam os pergaminhos, mas não compreendiam, porque era uma coisa automática, uma coisa que sabiam que deveria fazer, mas não sabiam o que estava por trás, não sabiam a compreensão que estava no oculto nas entrelinhas. E aí eu vejo o Felipe falando, olha, então eu vou te explicar. E aí entra em cena o Espírito Santo, acontecem muitas coisas na vida daquele eunuco, e tem a vida transformada. Uhum. Porque houve esclarecimento. E foi uma coisa que desejava fazer o culto. Ele estava lendo, olhando aquela liturgia, e ele queria aplicá-la de forma verdadeira, de forma genuína, diferentemente do que acontecia com o povo, que tinha a liturgia, tinha os ensinamentos, mas aplicavam de forma muito automatizada. E aí, pastor Marcos, e é interessante, né, que às vezes
se a gente não tomar cuidado, o culto nosso, na nossa vida, passa a ser o fim em si mesmo também, né? Parece assim, a gente é o cristão no culto, né? A gente, às vezes, a pessoa não entende que culto é um estilo de vida. Confunde culto, estilo de vida com celebração, né? A celebração é uma coisa diferente. É um culto, obviamente, né? Mas ali a gente vai como família, né? Mas o culto, de acordo com a proposta da Bíblia, é um estilo de vida, não tem como desassociar. Porque se esse culto estiver comprometido, tudo isso aqui é apenas ritual, né? E o povo tinha apenas ritual porque aqui estava comprometido. O culto não existia, né? Não existia. Então, é que às vezes a gente fala assim: ah, mas se eu tivesse lá, aquele povo, né? E se a gente não tomar o cuidado de fazer uma aplicação, a gente vai vendo que a nossa geração, ela erra tanto quanto, né? Ela acaba se distanciando também, porque a nossa geração acaba cometendo o mesmo erro, né? É cíclico, né? Vai se repetindo, por isso que tem que tomar muito cuidado mesmo, A né? nossa atenção tem que estar redobrada, né, pastor? Redobrado. Redobrada para essas questões. Que benção, pastor. Por gentileza, aqui agora a pergunta número 3. Ó. Olha aí, ó. Judá fez aliança com o Egito, né? Visando obter a segurança e a proteção. Eles tiveram êxito com essa aliança que fizeram com o Egito? Ajuda a gente a entender um pouquinho essa ação aqui. Então, pastor, vamos lá, então. Apesar da nação ter Deus Todo-Poderoso como um pai amoroso, o povo decide sair da proteção que era ofertada pelo Senhor Deus, sair da proteção que era oferecida constantemente pelo Senhor Deus, e foram buscar uma aliança com um personagem que era um falso Deus. Porque dentro da cultura egípcia, o faraó era um descendente direto dos deuses, sendo uma própria representação, sendo uma própria divindade. Então, a nação abre mão da proteção, abre mão da guarda de Deus e vai buscar fazer uma aliança com um Deus falso, com um Deus que era um Deus de ilusões, que era o faraó. Nessa busca por esse falso Deus, pela proteção desse falso Deus que era faraó, eles vão enxergar no Egito uma potência militar, uma potência política, uma potência econômica, e acreditam que serão preservados da invasão, serão preservados da ameaça que os seus inimigos estavam fazendo. E aí nós vamos ver que o que acontece? Apesar de já a Síria já ter invadido, neste momento, a Síria já tinha conquistado Israel e agora estava ameaçando o Judá também. O que os irmãos de Judá fizeram? Olha, Israel não recebeu proteção, não estava, digamos assim, bem guardados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos buscar refúgio em outro lugar. E aí, quando eles vão ao Egito buscar esse refúgio, essa guarnição, esse resguardo, eles acreditam, aqui nós vamos ser bem-sucedidos. Aqui nós vamos estar sob a proteção dessa nação. Só que daí não tiveram êxito. Por quê? Ao invés de proteção, eles encontraram vergonha, encontraram humilhação. O poder egípcio daquela época, ele era notório, eles tinham uma certa vantagem sobre algumas outras nações, mas o poder militar, o poder bélico, o poder estrutural do Egito, ele era limitado. Não tinha como dar vitória ou ter a capacidade de fornecer, ajudar a proteção que realmente eles estavam buscando. Então, eles não tiveram êxito, eles foram infelizes em abandonarem a proteção de Deus e buscarem refúgio em outro lugar. E aí Isaías ele passa do anúncio de juízo, né, dizendo assim, passa esse anúncio de juízo, dizendo para o povo, olha,
vocês só serão salvos se voltarem ao Senhor Deus. Vocês só serão preservados se a confiança de vocês estiverem em Deus. E aí ali, já no Egito, eles são humilhados, eles são envergonhados, né? E isso é muito triste. Muito triste, né, pastor? Depositar a confiança no lugar errado. Depositaram a confiança no lugar errado. E aí nós vamos ver aquela passagem que diz assim, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, e aí trazendo para nossos dias, confiam na sua capacidade intelectual, uns confiam na sua conta bancária, confiam na sua família, mas nós, pastor, eu, você, nós faremos menção no nome do Senhor. Porque a nossa proteção, o nosso abrigo, o nosso refúgio, ele não está em outro lugar que não seja Cristo Jesus. Verdade, verdade. Que benção. Pastor Marcos, então, caminhando aqui para o finalzinho da nossa lição de hoje, a pergunta de número 4, que vai remeter ali para Isaías, né, os capítulos 32 e 33, lá nesse texto fala que os israelitas, finalmente eles encontrariam um novo tempo, né, um tempo de justiça, além da proteção, além de segurança. Quais são dois fatos aqui, pastor Marcos, que foram determinantes para que isso acontecesse? Maravilha, pastor. Então nós vamos ver que aqui no capítulo 33 e 32, eles fazem um paralelo, né, com os capítulos 30 e 31, onde, primeiramente, nós vemos os capítulos 30 e 31, a situação caótica, a situação de desesperança, uma situação de descrédito. E aí o capítulo 32 e o 33, e eles vão apresentar essa alternativa ao que lemos nos capítulos 30 e 31. Enquanto ali a rebeldia do povo em colocar a sua confiança, a sua esperança no Egito estava levando eles a serem humilhados, a serem humilhados, a serem envergonhados, a alternativa do capítulo 32 e 33 vai apresentar para o povo um cenário de encorajamento, de confiança e de restauração, porque Deus ele iria trazer de volta a justiça e a retidão para a nação. E os dois pontos cruciais, e aí o pastor me ajude, né, me corrija se caso estiver incorreto, os dois pontos cruciais que nós vamos ver é capítulo 32 dizendo assim: vejam aí, vem um rei justo, seus príncipes governarão com retidão. Então, o primeiro ponto que nós vemos aí dessa promessa de restauração, de renovo, é que viria um rei justo, ou seja, um reinado de justiça iria acontecer. E esse reinado de justiça, vamos ver ele se cumprir ainda em plenitude, né, com Cristo Jesus vindo como Messias. E aí o segundo ponto, nós vamos ver lá, o retorno da justiça ele trará completa renovação espiritual para o povo, porque o povo ele já estava assim, ora eu confio em Deus, ora eu confio no faraó, ora eu confio no exército aqui que nós temos, e daqui a pouco mais eu não confio. Então eles já não estavam mais com a sua crença, com a sua confiança depositada de forma verdadeira, de forma genuína em Deus. E aí Deus, de forma maravilhosa e de forma amorosa, além de prometer esse reinado de justiça, de prometer esse rei justo, Deus ele vê que o povo ele precisa de um renovo espiritual. E aí a primeira parte é o rei justo, com o reinado de justiça, e a segunda parte é que vemos no capítulo 32, verso 15, Deus falando assim, ó, Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então essas duas questões é que vão trazer de volta ali, né, vão ser os pontos decisivos que a lição ela vai nos perguntar, né, quais são esses dois pontos que
fazem o povo ter de novo, né? A confiança e a trazer de volta a confiança e a justiça para o povo. Que lindo, né? Essa é a promessa que tem sido alimentada no coração dos fiéis ao longo de todo esse período, né? E fico imaginando, e é por isso mesmo que Isaías, como já foi dito aqui, né, pastor Marcos, é o profeta messiânico, né? Ele fala do Messias, né? Aí quando a gente fala desse reino, é exatamente isso. O reino que veio, o reino que está e o reino que virá, né? Tudo tem a ver com Cristo, e claro, como você acabou de dizer, né? A descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, fazendo com que todo esse reino fosse colocado no nosso coração, no coração de milhares e milhões. E todos nós, como você disse, com muita propriedade, né? Aguardando esse reino que está lá no futuro, que vai ser na sua plenitude, né? Isso que alimenta a nossa alma, né? Essa é a nossa esperança, né? E aí ainda a gente pode compartilhar com os irmãos que nos acompanham, se os irmãos prestarem a atenção e se dedicarem nessa passagem do capítulo 32 de Isaías e forem ler o que diz o verso 15 e o verso de número 16, né, focando principalmente no verso 15, quando o profeta vai dizer até que se derrame sobre nós o Espírito do lado alto. Então, quando esse Espírito for derramado, como ele foi lá em Pentecostes, começou lá naquela época, e hoje, para as pessoas que nos acompanham e que não compartilham de forma efetiva da nossa fé, você que está começando na caminhada, essa promessa é para você também. Quando Deus derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, que a sua vida hoje pode até parecer o que diz aqui no versículo, pode parecer um deserto. A sua vida pode parecer sem esperança, mas quando o Espírito Santo preencher você, quando o Espírito Santo tocar a sua vida, esse deserto, essa vida de sequidão, essa vida sem esperança, essa vida que parece que você não enxerga justiça, que você não tem um vislumbre de alguma coisa de boa que vai acontecer, o Espírito Santo ele vai transformar esse deserto, essa sequidão, ele vai transformar em pomar. E esse pomar ele não vai ficar só naqueles pequenos arbustos, naquelas pequenas quantidades de árvores. A palavra do Senhor vai dizer, quando o Espírito Santo vier sobre nós, o nosso deserto será transformado em pomar. E o pomar ele irá frutificar, irá abranger, irá se multiplicar e será tido por bosque. Então a promessa é para a vida do pastor Alésio, é para a minha vida e é a vida sobre a vida dos irmãos que nos acompanham e de você que veio parar aqui nesse canal. Então a promessa é para a sua vida também, que Deus irá transformar a vida que você tem hoje, tirando a sequidão, tirando a escassez e trazendo essa promessa de renovo, de restauração. Que lindo, né? Isso é evangelho, né, pastor Marcos? Isso é o evangelho, né? Glorioso. É maravilhoso, né, pastor? Maravilhoso. Pastor Marcos, aqui então diz que nós devemos assumir alguns compromissos e a proposta da lição aqui no final que assumamos 2 compromissos. Um compromisso de confiança e um compromisso de retorno, né? Na primeira parte, confie em Deus, que Ele é soberano, e depois volte-se para Deus, Ele é misericordioso. A pergunta de número 5 e 6, as perguntas, né, estão relacionadas com esses 2 compromissos que nós somos chamados aqui. Ainda que você seja tentado a confiar em meros seres humanos ou instituições humanas, ou até mesmo confiar em nós mesmos, né? Qual deve ser a atitude correta a se tomar em meio à adversidade, pastor Marcos? Olha só, são perguntas pertinentes porque diariamente, irmãos, diariamente eu tenho a plena certeza que você é desafiado a depositar a sua fé ou remover a confiança da sua fé do Senhor Deus Todo-Poderoso e colocá-la em outro lugar, e colocá-la em outro altar, por assim dizer. E aí, este primeiro compromisso que ele tem por título dizendo assim, confie em Deus, Ele é soberano, essa questão ela nos impele a, mesmo em meio a esses desafios diários, mesmo em meio a essas constantes tentativas de tirar a nossa fé da presença do Senhor,
de tirar a nossa fé do Deus Altíssimo e colocá-la em uma instituição ou colocar a nossa fé em outro homem, o Senhor Deus ele vai nos advertir, ele vai nos lembrar, e a lição ela faz isso de uma forma maravilhosa, dizendo que, porém, diante dessas adversidades, nós devemos nos lembrar que o Senhor Deus ele é plenamente e suficientemente poderoso. O poder, o controle, o domínio de tudo, de todas as coisas estão na mão do Senhor. E aí alguém pode dizer, mas isso aí é o Deus que nós vemos no registro bíblico. É o Deus de história. Mas aí a palavra de Deus vai nos dizer, de uma forma muito atual, que o Deus ao qual servimos, irmãos, o Deus ao qual você serve, o que nós servimos, ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e ele será o mesmo eternamente. O poder que ele demonstrou para tirar o povo do cativeiro de Israel, do cativeiro do Egito, abriu o mar, choveu maná, codornize, fez tantos milagres. O Deus que nós servimos é o mesmíssimo Deus em poder, em essência. E ele está conosco ainda hoje. Que bênção. Né? Graças a Deus. É a fé nele, então. É a fé no Senhor. E, finalmente, pastor Marcos, a sexta pergunta, sabendo que Deus é misericordioso, qual deve ser a nossa atitude caso nós tenhamos nos rebelados contra ele? Extremamente resumido e de forma objetiva. Essa pergunta ela vai dizer qual deve ser a nossa atitude caso tenhamos se rebelado contra ele. E essa palavra assim, rebelado contra ele, ela cabe dentro de um contexto muito abrangente. Qual deve ser a nossa atitude caso tenhamos se rebelado contra o Senhor, caso tenhamos pecado contra o Senhor, caso tenhamos depositado a nossa fé, mesmo que por momentos pequenos em outro lugar, tenhamos deixado o Senhor, tenhamos cansado diante das lutas, cansado de trilhar esse caminho e nos sentamos à beira da estrada, estamos ali aguardando ser resgatado. Qual é a nossa atitude? Muito simples. Devemos nos voltar para o Senhor. Devemos tornar o nosso coração ao Senhor. Devemos voltar a depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Mas, pastor, a minha fé ela é tão pequena, ela era enorme antigamente, mas hoje a minha fé ela é muito pequenininha porque eu me rebelei contra o Senhor, eu o abandonei. Mas Jesus ele vai nos dizer, se a nossa fé for tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, nós conseguiremos alcançar coisas grandes. Então, se você se encontra rebelado contra o Senhor, a nossa atitude, pastor, é bem simples. Se voltar contra o Senhor, se voltar ao Senhor, mesmo que tenhamos uma fé muito pequena hoje, mesmo que a nossa fé seja um simples grãozinho de mostarda, devemos usar esse grãozinho e nos voltar, nos direcionarmos novamente para o Senhor. Que seja pequenininho assim para ele é suficiente. É suficiente. É como dizemos, né? O pior trajeto de uma maratona é o primeiro passo. Quando nós estivermos disponíveis ou estivermos prontos para dar o primeiro passo em direção ao Senhor, estivermos disponíveis e tivermos coragem de dar o primeiro passo em direção ao Senhor, a palavra do Senhor ela vai nos dizer, ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Amém. Graças a Deus. Maravilha. Confiemos nele, ele é soberano, e voltemos-nos para ele, que ele é misericordioso. Verdade. Que bênção. Obrigado, pastor Marcos, obrigado a todos os irmãos que estiverem com a gente. Eu vou pedir a gentileza que o pastor Marcos faça uma oração para que nós possamos encerrar a nossa Escola Bíblica do Sul de hoje. Com prazer. Então, vamos falar com Deus neste momento. Quero convidar você que está nos assistindo a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor, depositar diante do Senhor todas as suas aflições, os seus problemas. Coloca diante do Senhor, porque Ele é suficientemente poderoso
para nos salvar e nos responder. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome. Nós Te glorificamos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que mesmo em meio a tantas adversidades, mesmo em meio a tantos problemas, meu Deus, mesmo em meio à situação caótica que se levantou no começo do mês, mesmo em meio à situação caótica, meu Deus, que estamos ainda vivenciando em nossos dias, nós sabemos, meu Deus, que o Teu amor é maior do que tudo isso. E nesse momento, ó Pai, nós queremos glorificar o Teu nome porque temos essa oportunidade de falar aqui da Tua palavra, de falar do Teu amor, de procurar, ó meu Deus, aprender um pouco mais da Tua palavra e compartilhar com os nossos irmãos. E assim, ó Pai amado, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham, dos ouvintes que estão nos assistindo, que o Teu Espírito Santo venha trazer a Tua palavra de refrigério, de consolo, de renovo para as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra ela é viva e poderosa e tem a capacidade, meu Deus, de transformar através do Teu Espírito Santo as nossas vidas. Tudo, ó Pai, te entregamos em Tuas mãos e te glorificamos por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus assim te pedimos e também, ó Pai, em nome de Jesus assim te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Amém, pastor Marcos. Chegamos ao final. Muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Todos os irmãos, a nossa gratidão. Lembrando, olha, continue compartilhando o nosso link, tá bom? Olha quanta coisa gloriosa que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje aqui. Foi bênção na tua vida, não foi? Então, faça com que este programa seja bênção na vida de todos aqueles que você conhece. Coloca lá no seu Instagram, coloca no seu Facebook, coloca no X, coloque o link em todos os grupos do seu WhatsApp e vamos semeando o Evangelho através da nossa Escola Bíblica do Sul. Deixe o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui também no nosso canal TV Promessa RS. E não se esqueça, ative o sininho para que todas as vezes que estivermos aqui você seja avisado, seja chamado para estar aqui cultuando com a gente. Obrigado a todos, que Deus abençoe, uma excelente noite, fiquem com Deus.